Bom dia, juventude. Bom dia, jovens. Bom dia, você que nos assiste nessa manhã. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Nesse domingo, estaremos estudando a terceira lição, que tem o título por Quem segue a Cristo, estuda a palavra. Nesse trimestre, nós estamos estudando a revista Imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. Uma responsabilidade para nós, imitadores de Cristo. Porque quem é imitador de Cristo vai fazer o que ele fez, vai andar como ele andou e vai se portar como ele se portou. É difícil, realmente é difícil, mas nós devemos procurar fazer o máximo para nos aproximar de sermos imitadores de Cristo. Então, nossa terceira lição, como eu falei, traz para a gente quem segue a Cristo, estuda a palavra. Você que nos assiste nessa manhã, aos convidados, às pessoas, fique à vontade, compartilhe o vídeo, dê o seu like, dê o seu joinha, faça seu comentário e fique conosco até o final, pois a palavra do Senhor não volta vazia e o Senhor tem a acrescentar na sua vida. Fique conosco em nome de Jesus. O texto principal da nossa revista está em Atos 8:30, que diz assim: E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entende tu o que lês? O resumo da lição: o verdadeiro cristianismo constitui-se em um duplo e contínuo esforço de aprendizagem e de ensino das Escrituras. Os nossos objetivos: explicar que o chamado missionário do cristão é inato. Quer dizer o quê? Pertence a você desde o seu nascimento. É inerente, é natural seu. Então o chamado missionário é inerente, é seu. Constatar que o cristão é um discípulo por natureza. Compreender que o cristão é um servo de Jesus Cristo. O nosso texto bíblico está no livro de Atos, capítulo 8, do 26 ao 39. Assim diz a palavra de Deus. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém, para Gaza, que está deserto. E levantando-se foi. E eis que um homem etíope eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos Eutipos, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajuda-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entende tu que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou-lhe a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar das escrituras que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante dos que a tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo este caminhando, chegaram ao pé de uma água. E disse o eunuco: Eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Oremos nessa manhã. Senhor Jesus, mais uma vez estamos na Tua presença para aprender mais da Tua palavra, Pai. Temos pouco conhecimento, nós somos falhos, somos limitados, mas servimos ao Senhor, Pai, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Abra nossa mente nessa manhã e nos capacita a falar do Teu amor, para que a Tua palavra sirva de combustível, direção para as nossas vidas, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos lá. Como eu li o título da nossa lição: Quem segue a Cristo, estuda a palavra. Quem segue a Cristo, estuda a palavra. Irmãos, a nossa Bíblia é o nosso manual, é a nossa regra de fé, é a lâmpada, é a luz, é a nossa espada de defesa e de ataque. Porém, se você não sabe manusear essa arma, você terá que ouvir mentiras, você terá que ouvir heresias, você terá que ver pessoas morrendo ao seu lado e você inerte, conivente com essas coisas sem poder fazer nada. Se você
segue a Cristo, você deve estudar a palavra, porque você é um discípulo de Cristo, e você deve ser conhecedor da palavra para refutar, para fazer com que o evangelho chegue claro ao ouvido dessas pessoas, e elas não venham perecer por falta de conhecimento. A palavra de Deus fala o quê? O meu povo perece por falta de conhecimento, e nós somos chamados para ser discípulos de Cristo. Devemos conhecer o evangelho, devemos conhecer da palavra de Deus. O nosso primeiro tópico fala assim: o cristão como missionário inato. Então, irmãos, essa revista vem falar sobre, desde a primeira lição, da segunda lição, nós vimos o quê? O chamado, a entrega do cristão, o chamado de missionário. Agora nós vamos aprender o que é isso. Então, tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo em nossa igreja. Esse desejo, essa vontade de sair, levar o evangelho, levar a palavra de Deus. Nós temos vivido isso. Então, essa revista, ela vai nos ensinar muito a todos aqueles que têm o desejo de sair, a todos aqueles que têm o desejo de falar do amor de Deus. Essa revista é o nosso direcional. Essa revista vai nos ensinar muito como se portar como discípulo, se portar como aquela pessoa que leva a palavra do Senhor. Então, que nessa manhã nós vamos abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos olhos, para que o Espírito Santo fale ao nosso coração. O cristão como missionário inato. A história começa a falar sobre Filipe. Esse Filipe que não é o Filipe apóstolo. Esse Filipe aqui, a história dele começa lá em Atos 6,3, no convívio, onde as viúvas estavam sendo desprezadas ali do convívio missionário, do convívio cotidiano. Os apóstolos, eles organizam ali 7 homens cheios de Deus, de boa reputação, cheios do Espírito Santo, para assistir essas viúvas, para assistir às mesas, para servir às mesas. E ali é chamado os diáconos para servir essas viúvas nesse momento. E Filipe, ele é chamado nesse momento para ser um desses diáconos. Então, a história de Filipe começa nesse chamado, ali em Atos 6,3. Só que o chamado inicial de Filipe foi para servir às mesas, servir as viúvas. Porém, o seu chamado evangelístico já corria em teu sangue. O amor pelas almas já queimava em seu peito. Nós vimos que depois da morte de Estevão, houve uma grande perseguição aos evangélicos, àquelas pessoas daquela região. E Filipe, nesse caso, ele desce a Samaria. Ele sai de onde ele estava, dessa região, e desce a Samaria. E descendo a Samaria, ele chega a Samaria e vê ali a necessidade daquelas pessoas. Ele vê a necessidade daquele povo que perecia por falta de conhecimento, por não ouvir a palavra de certeza, a palavra de vitória. E ali ele começa a exercer o seu chamado missionário. Ali o seu coração começa a se aquecer, perante aquelas almas se perdiam. E ali ele começa a exercer o seu chamado missionário. Ele começa ali a cumprir o ID de Jesus em sua vida. Veja que Atos 6:8 diz: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e via os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham chamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Então, irmãos, Filipe chega em Samaria e começa a pregar com intrepidez, com ousadia e cheio do poder de Deus. E havia poder na pregação de Filipe. Fala aqui, pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Porque Filipe, um dos critérios que ele foi chamado, é porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus, homem de boa reputação e cheio de sabedoria. Então, irmãos, para nós que temos esse chamado em nosso coração, nós devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus, nós devemos ser cheios de sabedoria, devemos ter uma boa reputação, e a nossa ministração, a nossa pregação tem que ser cheia do poder de Deus, porque o que move o coração e quebra as cadeias é o poder de Deus em nossas vidas. Então, em Atos 8:26, entra no tema da nossa lição. Fala assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Então, de início, Filipe ele começa a pregar às multidões ali em Samaria. Mas agora a palavra do Senhor chega até ele e fala assim: desce ao caminho do sul, para a região de Gaza, que está deserta. E Filipe ouviu a voz do Senhor e obedeceu a voz do Senhor. Mas quantas pessoas teriam dificuldade de ouvir esta palavra? Por quê? Ele estava pregando a multidões, estava numa cidade. Agora a palavra é: desce para o deserto. Por quê, irmãos? No deserto não tem holofotes. No deserto não tem multidão, não tem mídia.
Agora é hora de conhecer o caráter e a motivação do seu chamado, porque no deserto você está longe de todas essas coisas. Falar de missões de barriga cheia, falar de missões no acolchoado da sua casa, né? No coberto da sua casa, no conforto é muito fácil. Mas falar de missões, aonde é só você e a vontade de Deus para a sua vida, você realmente tem que sentir o seu coração arder e estar convicto do seu chamado. É esse mesmo? É isso que eu quero para a minha vida? Então nós temos que estar convictos disso, juventude. Porque eu falo, eu quero ser missionário, eu quero ir para o campo missionário. Mas eu nunca passei necessidade, eu nunca passei frio, eu não sei o que é o campo missionário, eu não sei passar necessidade, a minha vida é no conforto, a minha vida é no luxo. Eu falo, eu quero ir para o campo missionário. Então essa revista é para nós começarmos a entender o chamado missionário, é sabermos se essa é a nossa convicção, se isso é para nós mesmos, se é isso que é o nosso chamado, se é isso que nós queremos. Porque o chamado missionário é você estar na provisão de Deus, é viver na dependência de Deus, é confiar que hoje você não tem nada, mas é confiar no Deus da provisão, que vai prover o pão, vai prover a água e vai prover a vida para você. Talvez aqui Filipe não compreendesse a grandeza desse chamado, não compreendesse a grandeza desse chamado dele, porque ele estava aqui pregando a multidões, mas agora o Senhor fala para ele, Filipe, desce em meio ao deserto, e ali tinha apenas um homem para ele pregar a palavra, e ele obedeceu a palavra de Deus, e ele foi. Ele não entenderia que a partir dessa palavra de Deus, o evangelho seria propagado em outras nações, em outro local, e vidas seriam alcançadas através dessa pessoa, que ele obedeceria e pregaria a palavra de Deus. Então, o chamado missionário tem dessas coisas, ir para o deserto e anunciar a poucas pessoas, a uma pessoa, se for o caso, igual o Filipe fez. Nós temos também esse chamado, aquela mulher samaritana. Ela ouviu falar de Jesus, ela retornou e trouxe toda a cidade. Então, essa é a natureza do evangelho. Você anunciar para uma pessoa, e essa pessoa, onde ela estiver, ela falar do evangelho e mais pessoas chegar, e mais pessoas se achegar a Jesus. Nós não entendemos essas coisas, mas veja que Isaías 55, 8, 9 diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os seus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, irmãos, nós devemos ter convicção do nosso chamado. O nosso tópico 2 diz assim, servir a Jesus exige disposição para quebrar os próprios preconceitos. Filipe, ouvindo a voz do Senhor, ele ouviu, obedeceu, não questionou. E essa obediência de Filipe propiciou que ele fosse pioneiro na evangelização daqueles que naquele momento histórico pareciam inalcançáveis, porque nesse momento o evangelho, os apóstolos se preocuparam mais em falar do evangelho aos judeus. Então falar para outras pessoas de outras nacionalidades e até batizar nesse momento era algo fora do comum. Porém, na direção do Espírito Santo, ele se tornou pioneiro desse evangelho, que seria o evangelismo transcultural. Pessoas que em outra oportunidade nunca se falariam, pois teriam outros costumes, teriam outra cultura, teriam preconceitos à religião, preconceitos relacionados à pureza, à impureza cerimonial, seriam pessoas de outras classes sociais. Mas a palavra de Deus em Marcos 16,15 diz o quê? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e toda criatura quer dizer povos, línguas, nações, tribos, raças. E Filipe não pensou, ele foi até aquele local em direção do Espírito Santo e pregou àquele homem que era de outra nação, que era de outra cultura, e ali ele teve a oportunidade de falar do evangelho a esse homem, e o evangelho ser levado para outras culturas. Através do evangelho, irmãos, as fronteiras são quebradas. Através do evangelho, as desigualdades sociais elas são rompidas. Através do evangelho, o preconceito é descortinado. E através do evangelho, nós conseguimos entender o que é a igreja, o que é formar uma única igreja, um único corpo, seja aqui no nosso estado, seja em outro estado, vai formar uma única igreja, lavada e remida pelo sangue de Cristo, que herdará as mansões celestiais. A natureza imprevisível de servir a Jesus. 1 Coríntios 1, 26, 29 diz assim, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu
as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Essa é a beleza do Evangelho de Cristo, é a revolução dos improváveis, fazendo coisas improváveis em locais improváveis. Deus chamou as coisas loucas deste mundo, as que não são para confundir as que são. A obra do Senhor não tem especificação, não é chamado aqueles que têm mais condição, que têm mais oportunidade, que têm mais títulos, não. A obra do Senhor, Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Não está condicionado a classe social ou bens. Ele só precisa de um coração obediente e que seja disposto a cumprir o ID de Jesus. Então, se você se acha incapaz, se você não acha que não tem chamado para fazer a obra do Senhor Jesus, nós lemos aqui agora, Ele chamou os que não são para confundir as que são. A única coisa que Ele precisa é de um coração disposto, de um coração obediente para que Ele possa entrar e para que Ele possa te capacitar. Ele só precisa que você obedeça a voz dele e que você esteja disposto a cumprir o ID de Jesus e que você esteja disposto a ir aonde quer que Ele quer que você vá, aonde quer que Ele quer que você esteja para anunciar a palavra de Jesus. Foi assim com Filipe. Filipe ouviu a voz do Senhor Jesus e ele deu crédito à palavra do Senhor. E ali ele foi e anunciou o evangelho àquele homem, àquele etíope, àquele eunuco. E ele se converteu. E ali Filipe ele pôde presenciar e viver o sobrenatural do Senhor, porque ele obedeceu a palavra do Senhor. Jovens, nós somos tesouros especiais em potes de barro. Tudo que nós viemos a fazer é para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então não tenha medo. Apresente-se, pois, para essa guerra. Apresente-se, pois, para esse momento. Pois a guerra está travada. O Senhor precisa de homens, o Senhor precisa de jovens dispostos a viver o verdadeiro evangelho, a estar disposto a ir ao campo missionário e anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O cristão como um discipulador por natureza. A responsabilidade pessoal e o preparo para a evangelização. 1 Pedro 3,15 diz: Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, essa responsabilidade, de aprender a palavra de Deus, essa responsabilidade de aprender a palavra de Deus é sua. Se você quer ser um discipulador, se você quer levar a palavra do Senhor, se você quer anunciar o evangelho, essa responsabilidade é sua. Nós temos aí a EBD, nós temos o devocional diário, nós temos os ensinamentos, a palavra de Deus, os cultos diariamente. Isso aí, irmão, é para te dar um norte, é para te direcionar. Quando falamos de discipulado, falamos de responsabilidade. E a nossa responsabilidade é de se parecer com o nosso mestre, é de se parecer com Cristo, é de se parecer com o nosso pastor. E nós vimos aí o quanto o nosso pastor conhece, o quanto o nosso pastor está disposto a ensinar. Se nós queremos seguir os caminhos do nosso pastor, queremos seguir o caminho do nosso mestre, ser discipulador e de levar a palavra do Senhor, essa responsabilidade é nossa de aprender a palavra do Senhor. Ninguém vai passar num concurso se não estudar. Ninguém vai ter um condicionamento físico se não se dedicar a isso. E ninguém vai conseguir atingir um nível para pregar a palavra de Deus se não se capacitar, se não procurar, sem ter essa convicção do seu chamado, sem ter essa convicção de levar a tua palavra. Então você precisa ter convicção. Eu quero levar a palavra, eu preciso estudar. Eu quero fazer parte da música, eu tenho que estudar música. Nós precisamos exercer o chamado com excelência, exercer aquilo que nós somos chamados na igreja com o melhor que Deus nos deu. E Deus colocou no nosso meio pessoas, mestres, em várias áreas da nossa igreja, na área da música, na área do ensinar, na área da pregação, para que nós devemos saber qual é o nosso chamado, qual o caminho nós queremos trilhar e fazer a vontade do Senhor e fazer da melhor forma, para que o mundo veja que nós aqui temos a ofertar o melhor,
que nós não somos qualquer um, que o mundo acha que a igreja do Senhor é qualquer uma coisa. Ah, não tem nada que fazer, eu vou para a igreja. Não, não é dessa forma não. Servir o evangelho é uma qualidade de vida. Nós estamos aqui porque nós entendemos que servir a Cristo é o melhor para nossas vidas, é uma qualidade de vida, e nós vamos para as mansões celestiais. Então, estar aqui é uma qualidade de vida. Estar aqui é o que nós decidimos para nossas vidas. Estar aqui é ofertar o melhor, para que eles também estejam aqui servindo a Jesus em espírito e em verdade. Então isso, o momento é agora, a largada é agora. Se você quer levar a palavra do Senhor, você precisa se capacitar, você precisa avançar, você precisa cavar mais. A largada é agora, não fique para trás. Daqui a alguns anos nós teremos a nossa igreja, por esse caminho que nós estamos vendo, a juventude se dedicando, a juventude orando, crescendo na graça e no conhecimento, nós teremos pessoas super capacitadas. Quem sabe nós teremos aqui novos Wesleys, né? Novos Edwards, novas pessoas, novos piedosos, né? Diante do evangelho de Deus. Por que não, irmãos? Esses homens foram homens igual a nós, porém eram homens a qual o seu coração ardia, o seu coração pegava fogo diante do Senhor, eram brasas diante do Senhor. Juventude, você deve continuar estudando a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, orando, seja 5, 6, 7 horas ou mais horas, continuar depositando, mesmo em alguns achem que isso é perca de tempo, continue depositando. Existem níveis que vocês chegarão alguns dias, porque estão depositando muito nesse momento. Vocês chegarão a níveis que muitas pessoas não vão chegar. Vocês chegarão a níveis, alcançarão níveis que muitas pessoas não chegarão mais. Porque não creem mais. Porque não se dispõem a buscar. Porque são incrédulos. Mas vocês que perseverem nessa busca, perseverem nessa jornada, e logo, logo, vocês serão protagonistas de uma grande obra, de um grande avivamento no nosso meio. Então continue buscando, continue se dedicando, continue mergulhando nesse caminho, que o Senhor vai usá-los poderosamente para que as almas sejam alcançadas e o nome do Senhor seja glorificado. Porque todos que se desejarem e todos que se dispuserem a isso, o Senhor vai usar e vai capacitar. Então continue crescendo na graça e no conhecimento, buscando a vontade de Deus para as suas vidas, e serão protagonistas de grandes coisas, do grande avivamento que já está à porta, já está chegando em nossa igreja. Glórias a Deus. Somos convidados para sermos discipuladores. Todo cristão é chamado para fazer discípulos. Jesus fala em João: e eu vos dou um novo mandamento, amai uns aos outros como eu vos amei. Não podemos mais ver as almas caminhando para o inferno, sem oferecer o céu para elas. Isso é amar ao próximo. Foi isso que Filipe fez de imediato, anunciou Cristo àquele homem. Foi a grande comissão de Jesus Cristo: ide e fazei discípulo em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a nossa função, essa é a função da igreja. A única instituição nesse mundo com autoridade para saquear o inferno é a igreja, pois não pelejamos com as nossas armas. As armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Não há o que temer se você ora, se você jejuma, se você está fazendo o seu devocional, se você não está em pecado, não há o que temer. Abra sua boca e anuncie Jesus. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. O Senhor conta com você, o Senhor conta com a juventude, o Senhor conta com a sua igreja, para que esse mundo não se perca, para que esse mundo todo não pereça no pecado, não pereça na criminalidade, mas seja salvo pelo poder da palavra. E essa palavra está na sua boca. Então abra sua boca, pregue a Jesus e o nome do Senhor será glorificado. Você já tem presenciado o que Deus tem feito. Você já tem presenciado quantas almas têm se rendido ao Senhor na feira, nas ruas onde nós temos passado. As pessoas são tocadas, são movidas pelo amor de Deus, são tocadas, são movidas pelo amor de Deus que sai da boca de vocês. Então abra sua boca, não tenha medo. Cristo quer fazer muito mais através de suas vidas. Glórias a Deus. Compaixão para com aqueles que têm carência de Deus. Precisamos estar atentos à voz do Espírito. Precisamos de discernimento para enxergar estes casos. Precisamos estar atentos à voz do Espírito para saber o que o Espírito Santo de Deus quer para nossas vidas. Quantas pessoas que parecem uma fortaleza, né? Mas estão feridas.
Quantas pessoas que parecem estão bem, mas quando você começa a falar do evangelho, você começa a tocar naquela área que ela foi decepcionada, naquela área que ela foi ofendida, aquela pessoa desaba, irmãos. Porque aquela pessoa, existe um vazio existencial em sua vida, a sua alma clama por socorro. E isso o Espírito Santo, ele revela a nós, revela a você pelo discernimento, pela sua intimidade com o Espírito Santo. Deus tem enchido vocês para que este bálsamo, esta unção que está sobre a vida de vocês, ela seja abrangente. Para onde quer que você esteja, para onde quer que você vá, esse bálsamo seja liberado sobre a vida dessas pessoas. E essas pessoas sejam curadas, e essas pessoas sejam libertas, e essas pessoas sejam transformadas pelo poder de Deus que há na vida de vocês. Deus tem enchido vocês para que esse bálsamo, para que essa unção, ela seja contagiante, para que seja no seu colégio, seja na faculdade, seja na feira, seja onde você estiver, essas pessoas sejam alcançadas, para que as cadeias, para que os principados, para que os espíritos ruins, imundos, sejam retirados da vida dessas pessoas, e elas deixam de sofrer, e agora elas venham testemunhar e venham desfrutar do amor de Deus, desse amor que nós vivemos, desse amor que a igreja tem, dessa alegria que nós temos, e que o mundo não conhece, mas eles percebem em nós. Eles falam, poxa, eu queria ser com essas pessoas, eu queria estar com essas pessoas. Esse é o testemunho que nós presenciamos na feira. Eles falam essas coisas, mas não têm força. Mas através do Espírito Santo de Deus em sua vida, através desse bálsamo, dessa unção, você tem poder sobre a liderança das pessoas que estão com você, estender as suas mãos e libertar essas vidas para que elas possam entrar aqui, reconhecerem Jesus e passar a fazer parte dessa igreja que vai morar no céu. Glórias a Deus. A melhor forma de demonstrar compaixão e amor de Deus para esse mundo é estar no centro da sua vontade, porque você no centro na vontade de Deus, você vai saber a quem você deve falar, aonde você deve ir e o local que você deve estar. O melhor local que você deve estar é no centro da vontade de Deus, que Ele vai te direcionar e vai te levar a desertos, onde existem vidas sedentas, vidas carentes de unção e de vida, para que possam viver. Então você precisa estar na direção de Deus, sabendo o que Deus quer para a sua vida. Foi dessa forma que o diácono evangelista falou do amor de Deus ao funcionário da rainha de Candace. Deus precisa de Filipes em todos os segmentos sociais, em todos os lugares. Há vidas precisando de salvação. Em todos os lugares, há vidas que necessitam ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, nós estamos ouvindo que desde o início dessa lição, Deus nos chamou e nos capacitou para irmos e fazermos discípulo. Essa é a missão da igreja, ir de fazer discípulo. Mas nós não podemos sair para a guerra de qualquer forma, irmão. Nenhum soldado sai para a batalha, sai para o fronte, sem as suas armas materiais. E assim somos nós. Nós não podemos sair para o fronte. Nós não podemos sair para fazer a obra de Deus sem estarmos preparados, sem estudarmos a palavra de Deus, sem lermos a palavra de Deus, sem aprendermos a palavra de Deus. Então nós não podemos sair para a guerra. Nós não podemos sair para guerrear sem estarmos aqui, aprendendo a palavra de Deus, sem estarmos sob a orientação dos nossos pastores, sem estar jejuando, sem estar orando, irmão. Se nós sairmos no oba-oba, nós vamos perder essa guerra, porque a nossa guerra é contra um mundo real, é invisível, mas é real, e o diabo ele é poderoso, irmãos, e nós não sabemos, irmãos, o que ele pode fazer contra nossas vidas. A única forma, irmão, que nós temos de vencer as astutas ciladas do diabo e vencer esse reino espiritual invisível, irmão, é estarmos cobertos pelo sangue de Jesus. Nós não devemos, irmãos, subestimar o diabo, mas não devemos também superestimar. Mas nós não devemos subestimar, irmãos. Nós devemos estar cobertos e guardados pelo sangue de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar nessa manhã e nós aprendermos isso. O cristão como um servo. Nunca duvide do poder transformador do Evangelho. Como nós podemos duvidar do poder transformador do Evangelho? Nós não podemos, irmãos, nós não podemos duvidar desse poder, irmãos, transformador do Evangelho. Por quê? Esse Evangelho salvou a minha vida. Esse Evangelho salvou a sua vida. Nós somos fruto desse amor. Como duvidar do poder e da pregação do Evangelho? Através dele, o eunuco se converteu e desejou ser batizado após a mensagem da cruz. Como duvidar do poder do Evangelho, se nós vemos, a Bíblia traz para a gente o antes e o depois da conversão de Saulo. Nós vimos que antes ele perseguia, antes ele era perseguidor, antes ele matava, antes ele jogava em prisões, antes ele
Não, ele perseguia o povo de Deus, mas depois da conversão, ele morreu por esse evangelho. Depois da conversão, ele não tinha a sua vida como preciosa mais, porque ele entendeu esse amor, ele conheceu esse amor. Então não tem como, irmãos, duvidar desse poder, se ele pôde transformar um homem igual o apóstolo Paulo, antes de perseguidor, agora servo do Senhor, que não temia mais pela sua própria vida. Não tem como duvidar desse poder. Nós vemos também a história do apóstolo Pedro. Negou a Cristo por 3 vezes. Mas agora, irmãos, ele cheio do Espírito Santo de Deus, depois de convertido, ele fala a multidões. Agora não é mais o mesmo homem. Ele prega e os aleijados se levantam. Ele prega e os mortos são ressuscitados. Ele prega, irmãos, e diante do sinédrio ali, ele fala com intrepidez, com ousadia, e ele não tem a sua vida como preciosa. Não tem como duvidar desse amor, irmão. Esse amor é capaz de transformar o mais vil pecador. Esse amor, irmãos, esse amor de Deus, esse poder de Deus, Ele nos capacita, Ele nos dá autoridade de você subir aos mais morros, nas favelas mais perigosas e anunciar o Evangelho de Deus. Ali falar do amor de Deus. E ali, irmãos, essas vidas que viviam perdidas, estavam condenadas a morrer pelo poder do tráfico, agora são libertas pelo poder que há no nome de Jesus. Não há como duvidar desse poder. Como duvidar desse poder, se Deus nem a seu próprio filho poupou, antes deu ao seu filho, irmão, nem ao seu próprio filho ele poupou, ele deu ao seu filho que morresse naquela cruz do Calvário, para que todos ali fossem salvos. E esse mesmo poder que ressuscitou Jesus daquela tumba, irmão, é esse mesmo poder que atua em nossas vidas, é esse mesmo poder que liberta o mais vil pecador, é o mesmo poder que está em nossas vidas para anunciar o Evangelho, é esse mesmo poder que o Senhor tem concedido a nós para sairmos, irmão, sem temer, sem medo do que possa acontecer em nossas vidas, porque esse poder está na minha, está na sua vida, e através desse poder nós temos a autoridade de entrar e retirar essas vidas que estão perecendo da criminalidade, das drogas, da prostituição, está debaixo das pontes, está condenado à morte, irmão, nos hospitais, nos presídios, irmãos. É esse poder que agora que nós temíamos, não tínhamos medos, mas agora por esse poder nós não temos mais medos, a nossa timidez, o nosso medo fica para trás, e nós agora anunciamos Cristo ressurreto e crucificado. Com grande amor, com grande amor, nós somos conquistados. Por esse amor nós podemos falar, e por esse amor nós agora entendemos, nós temos esse amor, e nós podemos anunciar. Nós não conseguimos mais, irmãos, ver aquela pessoa perecer, porque esse amor nos alcançou. E esse amor agora está em nossas vidas. Nós devemos anunciar esse amor a essas pessoas, para que eles venham conhecer e venham ter amor a esse Jesus que morreu e ressuscitou e breve voltará para buscar a sua igreja. Não pense em números, pense nos impactos da obediência. Quantas lideranças perdidas, quantas igrejas se corromperam, quantos líderes indo para o inferno e levando toda a sua igreja, pois foram atraídos pelos números, multidões, holofotes, e esqueceram as suas raízes, esqueceram as suas bases, negligenciaram a verdade e se tornaram insensíveis à voz do Espírito. Este é um sinal de perigo. Se não ouvirmos a voz de Cristo, a que voz você está ouvindo? Vimos Filipe, um homem guiado pelo Espírito Santo, sem apego a valores materiais, um exemplo de obediência. Uma hora ele estava entre as multidões, pregando as multidões. Em outro momento o Senhor manda para o deserto, e ele ouve a palavra do Senhor e vai para o deserto. Ele saiu ali do palco, saiu do meio das multidões, saiu dos holofotes, e agora vai para o deserto, obedecendo a voz do Senhor, obedecendo o chamado do Senhor. Se você, irmão, você está em obediência, se você tem ouvido a voz do Senhor, se a sua vida tem estado pautada nas sagradas escrituras de Deus, se você tem ouvido a voz de seus pastores, tem procurado viver uma vida que agrada ao Senhor, não há o que temer, não há o que temer. Continue obedecendo ao Senhor, e aonde você estiver, o nome do Senhor vai ser glorificado em sua vida. Não se importe com as palavras de desdém, não se importe com as pedradas, ou até com o deserto que você esteja atravessando.
a obediência que você segue, moverá a mão de Deus. E aonde você estiver, Deus vai prover o escape. Deus vai prover a restauração. Deus vai prover aquilo que você necessita. Deus vai prover o emprego. Deus vai prover o casamento. Deus vai prover aquele sonho que você tem. O Senhor vai prover, irmãos. O segredo é você permanecer na obediência do nosso Senhor Jesus Cristo. Que ainda que você esteja no deserto, ainda que você esteja atravessando um deserto, Deus vai enviar, irmãos. Deus vai enviar ali uma carruagem, assim como Filipe esteve naquele deserto ali, e o Senhor honrou a sua vida sobremaneira. Ali, ele teve a oportunidade de andar numa carruagem, de um alto funcionário, de um reino, de uma carruagem real. Quem diria que um pregador da palavra, um missionário no deserto, teria a oportunidade de andar numa carruagem real? E ali o Senhor honrou a vida de Filipe. Ele andou numa carruagem real. Ele subiu naquela carruagem. Ele teve a oportunidade de falar do evangelho àquela alta autoridade. E essa alta autoridade, esse mordomo da rainha de Candace, ele se converteu ao Senhor. Porque o poder, irmãos, é do Senhor Jesus Cristo. O poder não está na minha vida. O poder não vem de mim. O poder, ele está comigo, porque eu busco, você busca. Mas esse poder vem de Deus, é Ele quem dá. Ele dá a quem Ele quer, depende da sua busca. E ali, Filipe, ele fala com autoridade, com intrepidez para esse homem. E ele é convertido. E através da obediência de Filipe, acontece a conversão desse homem. Através da conversão ele tem o desejo de se batizar. E agora ele se batiza. E agora o evangelho vai para outra nação, para outra região. E ali pessoas, através da vida desse alto funcionário da rainha de Candace, agora vai ouvir falar do evangelho, vai ouvir falar do nome de Jesus, o Jesus de Filipe, aquele Jesus que salva, cura e batiza. Porque quem convence o homem da justiça, do juízo do pecado, é o Senhor Jesus Cristo. O que Ele quer é que você obedeça e que você siga o seu caminho em espírito e em verdade. Então, irmão, seja qual o deserto que você esteja atravessando, permaneça, porque o deserto é um meio pedagógico na minha vida e na sua vida. Ele não é perpétuo, é para você atravessar. Mas ainda que você esteja atravessando, você não está só, o Senhor está com você. E mesmo em meio ao deserto, o Senhor pode mandar uma carruagem e você montar nessa carruagem e você ser alcançado pelas bênçãos do Senhor. Mesmo em meio ao deserto, o Senhor vai lá e faz você frutificar, para que todos saibam que você está ali para glorificar o nome do Senhor. Então, irmão, permaneça, persevere, e o Senhor vai honrar a sua vida. Se seu chamado é missionário, de estar levando a palavra de Deus, irmãos, é honroso, é gratificante. O Senhor precisa destas vidas para estar levando a palavra do Senhor. Não há demérito nenhum nisso, irmão, há mérito, há glória nisso. Se é esse o seu chamado, se é essa a sua vontade, busque ao Senhor a capacitação, busque ao Senhor a preparação, e deixe Deus queimar o seu coração, e deixa Deus te usar, e deixa Deus cumprir o seu chamado em sua vida. Glórias a Deus. Vocês são jovens, são cheios de vida, são cheios de virtude, são cheios de poder. Então, dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Dê lugar ao Senhor para que Ele possa usá-los, porque jovens sois fortes. Então dê lugar ao Senhor. É através da vida de vocês, quem sabe, o mundo se converterá ao Senhor Jesus Cristo. Porque hoje vocês estão aqui, vocês não conhecem, vocês não conseguem enxergar a proporção e a projeção que o Senhor pode levar vocês. Mas como nós lemos em Isaías, em Isaías, né? Os sonhos do Senhor, o que Ele tem, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que você precisa fazer hoje é permanecer, é perseverar, é continuar crescendo na graça e no conhecimento, e amando a palavra de Deus e vivendo em obediência. Glórias a Deus. Mais à frente, o livro de Atos fala para a gente da provisão de Deus também sobre a vida de Filipe. Nós vemos a provisão na vida familiar de Filipe.
o livro de Atos fala que Filipe ele teve uma família próspera, uma família abençoada, uma casa abençoada, onde servia de abrigo para os outros discípulos. E a palavra de Deus fala mais ainda, que as filhas de Filipe, as 4 filhas de Filipe profetizavam. Então, jovem, vale a pena obedecer, porque enquanto você faz a vontade de Deus, enquanto você obedece, o Senhor cuida do seu futuro, o Senhor cuida da sua profissão, o Senhor cuida do seu casamento, o Senhor cuida do seu emprego, o Senhor cuida da sua faculdade. Então, enquanto você trabalha para o Senhor trabalha para você. Então continue obedecendo e ouvindo a voz do Senhor, e grandes coisas o Senhor fará na sua vida financeira, na sua vida econômica, na sua vida profissional, na sua vida sentimental. A condição nesse momento, que você é jovem, que você é solteiro, é trabalhar para o Senhor, e o Senhor engrandecerá o seu caminho. Glórias a Deus. Quando você se dispõe a trabalhar para o reino, Deus trabalha para você. Vale a pena obedecer. Depois de cumprir tudo que Deus manda, fazer, devemos fazer mais. Olha a palavra de Deus fala. O que nós devemos entender, irmãos? Nós somos cristãos. Estamos no mundo, numa terra de passagem. A nossa terra é o céu. Não é isso? Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Aguardamos a trombeta soar para o arrebatamento da igreja. Eu aguardo isso, irmãos. Se alguém quer ir antes, irmão, fica à vontade. Brincadeira, irmãos. Mas nós aguardamos o arrebatamento da igreja. Nós aguardamos a trombeta soar e Cristo nas nuvens chamar a sua igreja. Essa é a nossa grande projeção, essa é a nossa grande vontade. E para isso nós estamos preparando. Porém, enquanto nós estivermos aqui, temos que lutar. Temos que lutar com todas as armas. Dia após dia. Lutar, irmãos. Para nós estarmos bem, para nós cultuarmos ao Senhor, para não vivermos uma vida de derrota, irmãos. Tem irmãos que chegam na igreja, parece que está vindo uma guerra, derrotado. Ei, irmão, tudo bem? Amém, irmãos. Irmãos, misericórdia. Nós estamos indo para cultuar o Senhor Jesus Cristo. Vocês são jovens, cheios de vida, cheios de alegria. Enquanto nós estivermos aqui, as lutas, os desertos vão vir, mas nós servimos a Deus, o que nos chamou, nos capacitou, que nos fortalece dia após dia. Irmãos, estou passando pelo deserto, pela luta, mas glórias a Deus, estou com vida, o Senhor vai me dar vida, que eu vou chegar do outro lado, vou cantar o hino da vitória, e vou glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Nossa vida é dessa forma, irmão. Enquanto estivermos aqui, vem as lutas, vem as dificuldades, mas glórias a Deus. Obrigado por mais um dia, Senhor. Obrigado por estar vivo. Obrigado por mais uma vez desempunhar, estar com a minha espada em punho, e mais uma vez partir para a guerra. Essa é a nossa guerra diária. A sua luta, jovens, não é contra o seu vizinho, não é contra o seu patrão, não é contra os teus pais, não é contra os seus parentes, não, irmãos. A palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas os principados e as potestades, e o diabo sabe a área que ele deve tocar em você, a área de sua limitação. Ele vai tentar todos os dias. A única forma de você perseverar e de continuar é você clamar o sangue de Jesus, é acordar de madrugada com seus joelhos no chão, enquanto o dia não amanhece, irmãos, esteja com seus joelhos no chão, para quando o dia amanhecer, o sol raiar, você se levante forte, valoroso, e vá para o seu trabalho cheio de vida, e chegue lá como um vencedor, chegue lá como um pregador do evangelho, chegue lá como um anunciador de boas novas, e todos vão ver, esse jovem é diferente, essa pessoa é diferente, eu quero ser como ele. Mas se você chega derrotado no seu trabalho, derrotado na sua igreja, as pessoas vão ter medo desse evangelho. Eu não quero esse evangelho, não. Esse irmão só anda derrotado, só reclama de miséria, só reclama de luta, de tristeza, reclama de deserto. Irmão, misericórdia, irmãos. Ainda que você esteja com a faca cravada na pele, sangrando, glorifique a Deus, irmãos. Tudo é permissão do Senhor, tudo é vontade do Senhor. Se o Senhor permitiu esse momento, Ele vai te glorificar lá na frente. Se o Senhor permitiu essa provação, é porque Ele vai te exaltar, Ele vai te glorificar. Então entre glorificando a Deus, irmãos, de joelhos, na leitura da palavra, no jejum. Não há potestades, principados que resistem oração, jejum, leitura de palavra, obediência. Não há, irmãos, potestade e principados que resistem a essas coisas. Então busque ao Senhor, obedeça ao Senhor, esteja de joelhos diante do Senhor. Tem dia, irmãos, se realmente dá vontade de chutar o balde, abandonar tudo, entregar todas as nossas responsabilidades. Nós somos carne, irmão. E muitas vezes o cansaço, o desânimo vem, bate.
Muitas vezes achamos que estamos fazendo mais que todo mundo. É claro que existe irmãos que na igreja realmente, bate o escanteio, cabe-se e vai para o gol para defender ainda. Irmãos, mas nós precisamos entender essas coisas, irmãos. Existe sim um ativismo na igreja, porém, ele não pode ofuscar ou apagar a chama que outrora queimava no seu coração. Se o ativismo na igreja está te apagando, está te mandando para o inferno, irmão, chega e conversa com os nossos pastores, reduza a sua carga de trabalho, mas não perca a sua salvação. Não deixe o trabalho, não deixe a casa do Senhor ser pesaroso para você, não deixe estar na casa do Senhor, a fonte de vida, o manancial de água viva que nós temos todos os dias, ser pesaroso para você, ser dificultoso para você, você chegar derrotado na casa do Senhor. Não é dessa forma que nós devemos chegar na casa do Senhor, não. Se seu ativismo está te mandando para o inferno, pare tudo agora, irmãos, pare tudo agora. Vá, conversa com os seus líderes, peça para diminuir a sua carga e volte a viver uma vida abundante e plena diante do nosso Deus. Glórias a Deus. Paulo diz em 2 Coríntios 12:15, e de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Então levante-se, anime-se, olhe para a cruz, seja renovado em nome de Jesus. Juventude, sois fortes, levante a cabeça, olhe para a cruz. Glórias a Deus. Pois a seara é grande e poucos são os ceifeiros. O Senhor precisa de você. O Senhor poderia fazer tudo sozinho, mas escolheu você, nos escolheu para fazermos parte dessa obra. Ele conta com você, juventude, ele conta com a sua igreja para pregar o evangelho a toda criatura, para anunciar o seu ID, para cumprir a grande comissão de anunciar o evangelho. Agora preste atenção, juventude. A obra precisa ser feita. A obra de Deus, ela tem que ser feita. Com você ou sem você, ela vai ser feita. Nós devemos entender isso. Eu sou importante para o reino. Irmãos, Deus não tolera o soberbo, não. A palavra de Deus fala que ele dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Se você está entrando por esse caminho que eu sou bonzão, eu toco tudo, eu canto em tudo, eu faço tudo na igreja, irmãos, essa soberba tirou o diabo dos céus. E essa soberba vai mandar você para o inferno. Agora, a obra do Senhor ela vai ser feita de qualquer forma. Entendeu? Ninguém é insubstituível no reino. Você não quer? Deus levanta outro. Você não quer fazer? Você acha bom? Deus vai levantar outro. Eu não quero? Deus levanta outro, irmão. Porque a obra é dele, irmãos. É ele que levanta pessoas, ele capacita. É ele que vai prover para que o nome seja glorificado. A glória é para ele. Nós somos tesouros especiais em pote de barro para que o nome dele seja glorificado. Então, se você não quer fazer, ele levanta outro. Mas preste atenção, juventude. Aprove a Deus que nessa manhã ele te convida a fazer parte desse exército. Ele nos chamou para fazermos parte desse exército. Ele tem preparado essa igreja, esse povo, essa juventude para ser um exército que vai à frente, que anuncia o reino, que prega a palavra, que retira vidas do mundo das trevas e traz para a luz. Ele te escolheu nessa manhã. Aprove a Deus escolher você nessa manhã para compor esse exército que não perde batalhas, porque o capitão que vai à frente é o nosso general, é o nosso Deus, e esse general não perde batalhas, é o Senhor dos senhores, o nosso Deus, o grande eu sou, aleluia. Então vista-se de toda a armadura de Deus nessa manhã e apresente-se para a guerra, seja fortalecido, seja renovado em nome de Jesus. Se você está desanimado, ore, e você voltará a chorar, voltará a se quebrantar e voltará a se derramar e voltará a anunciar que nosso Deus é bom o tempo todo, e o melhor de tudo, que ele está conosco. Aleluia, glórias a Deus. Então, como o pastor tem falado, irmãos, o grande avivamento está para chegar, já está batendo a porta. Que esse avivamento, nós sejamos protagonistas e que nós sejamos partes deles. Então, juventude, nessa manhã, sejam renovados, sejam restaurados, se levantem, levantem as suas armas e glorifique o nome do Senhor. E partimos para a guerra, porque o nome do Senhor será glorificado na vida e através da vida de vocês. Que Deus possa abençoar a vida de vocês nessa manhã. Partimos aí para a conclusão, e antes de partir para a conclusão,
Eu quero convidar a você que nos ouve nessa manhã, a você que nos ouviu nessa manhã, que Deus possa ter falado do seu coração. Nessa oportunidade também eu quero chamar você a ajudar que esse evangelho chegue a outros locais, que esse evangelho seja alcançado em outras localidades. E dessa forma, convidamos a você a participar da campanha dos 1000 valentes. Nós queremos comprar esse espaço onde nós estamos congregando agora, que é a Antiga do Couro. Se você que nos acompanha nessa manhã, faça uma visita a gente aqui, a Antiga do Couro, em cima do INSS, aqui em Campo Grande. Nós queremos comprar esse espaço. Faça parte desses 1000 valentes, ajude a Igreja do Senhor com voto aí de 5 anos, com a quantidade que Deus colocar no seu coração, e você será abençoado grandiosamente, porque aquele que oferta na casa do Senhor, o Senhor não fica devendo nada a ninguém, o Senhor te recompensará muito, muito, muito mais. Então, se você sentiu no coração, procure a secretária da igreja, procure os nossos irmãos, os nossos pastores, e dê o seu nome para contribuir, para fazer parte desses 1000 valentes. E também você pode ofertar na casa do Senhor através do Pix, do PicPay, através das contas, trazendo à noite também. Mas fique à vontade para ofertar, pois o Senhor não precisa, mas a igreja do Senhor precisa, para que esses recursos sejam mantidos, para que o evangelho chegue aonde nós não podemos ir, mas através das redes sociais ele possa alcançar corações, possa alcançar vidas que estão precisando ser alcançadas em nome de Jesus. Amém? A nossa conclusão: que a chama em nossos corações ela permaneça acesa em busca das almas que perecem. Que a chama missionária possa queimar em seus corações. Que não seja só oba-oba, irmãos, mas o nosso coração mesmo seja em brasas pelas pessoas que perecem, pelas vidas que estão na criminalidade, nas drogas, nas prostituições. Que nós podemos orar e Deus possa nos capacitar, através da palavra dele, através da consagração, a irmos e anunciarmos o evangelho a essas pessoas. E assim como Filipe, fez anunciar o evangelho a outras nações, a outras pessoas, estar disposto a obedecer, estar sensível à voz do Senhor e deixar Deus conduzir as suas vidas. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa manhã, que aonde quer que você estiver, onde você esteja, saiba que você faz parte desse exército e o Senhor te convocou para cumprir a grande comissão, que é de ir e anunciar o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas que perecem. Então saiba, juventude, você faz parte desse grande exército, que nessa manhã o Senhor possa abençoar e recompensar a cada um pelo zelo, pelo cuidado e pela obediência de vocês. Que Deus possa abençoá-los nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos orar para nós encerrarmos. Senhor Deus, mais uma vez estamos na Tua presença, que o Senhor possa receber as nossas petições, receber as nossas orações, Pai. Deus amado, que essa palavra, esse estudo, Pai, possa penetrar nos corações, Pai, e que possa alcançar cada vida, Pai, que nessa manhã parou para ouvir essa escola dominical, essa EBD. Então, Deus amado, a obra é do Senhor, cumpra os Teus propósitos, opera os Teus sinais e faça as Tuas obras, Pai. É o que nós te pedimos em nome do Teu Filho amado, em nome de Jesus. Deus abençoe, juventude, tenha um bom dia. Fique na paz em nome de Jesus.